A paz do Senhor, você está no canal do EBD com o presbítero Arilton Alves. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023 e nós chegamos na lição 2. Na lição anterior, nós falamos sobre o assunto babilônico. Nós falamos da igreja diante do espírito da Babilônia. Hoje nós vamos abordar o assunto, fala da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Quero convidar você para nós fazer uma oração para nós iniciar essa aula. Senhor Deus e Pai que está no céu, nós entregamos nas Tuas mãos, abençoa esse trabalho a qual o Senhor tem colocado em nosso coração. Abençoa cada aluno, abençoa cada irmão, Senhor, que vai estar ouvindo esse vídeo aula. Abençoa a família, abençoa os pastores, abençoa cada aluno, cada professor, abençoa as famílias. Eu entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Seja comigo também, Senhor, me dando sabedoria e discernimento na Tua palavra cada dia. Bom, seja bem-vindo, né? Aqui você está no nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá um like. Comenta também de onde você está me assistindo. Hoje nós vamos falar da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Você sabe o que significa deturpação? A deturpação é corromper a palavra, é distorção da palavra e contradizer a palavra bíblica. Tá? Tudo que contradiz, tudo que corrompe os ensinamentos da palavra de Deus. Fica comigo até o final, nós temos assunto, é um pouquinho polêmico, mas é muito gostoso pra gente, é um aprendizado que nós vamos ter aqui nesta videoaula. Com certeza vai te ajudar você a desempenhar a sua aula com seus alunos. Mas eu quero dizer para você que esse videoaula não é somente para a escola dominical, serve também para um aprendizado para você conseguir tirar algo aqui desse ensino que vai te ajudar em outros sermões que você pode estar aplicando ou em algumas pregações também. Quero mandar um abraço para todos que têm nos seguido, todos que têm visualizado a nossa videoaula, de toda cidade, né, estado aí, tem um povo aí que está me seguindo aí de Rondônia, do sertão da Bahia, todos vocês, um abraço para os missionários do sertão da Bahia e todos os irmãos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, para todos vocês um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilha bastante, divulga nosso trabalho, que vai ser bênção para a nossa vida e vai ser bênção para a sua vida também. Vamos propagar o Evangelho de Cristo. As pessoas têm propagado tantas coisas na internet e às vezes nós, em Evangelho, sim, não sei por qual motivo, não tem feito isso também, propagado, compartilhado esses trabalhos. Então, compartilha mesmo bastante esse trabalho aí. O textuário da nossa lição, ela está lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: por isso nenhuma carne será justificada diante dele, a obra da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A verdade prática da nossa lição, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Nesta lição nós abordaremos o assunto da deturpação do verdadeiro ensino, as consequências da normalização do pecado, o pecado original cometido por Adão afeta todos os seres humanos, que têm uma inclinação para o pecado. Para ser regenerado, o ser humano precisa de Cristo. Satanás, sabendo disso, trouxe ao mundo a teologia moderna, que levou à banalização da doutrina do pecado. Assim, o que é errado é visto como certo e o mal é visto como bom. A Igreja de Cristo precisa continuar aprendendo o que não agrada a Deus e combater os desvios doutrinário da Bíblia. Eu quero dizer para todos nós que o inimigo, nos últimos tempos, tem tentado colocar o desejo no coração das pessoas contrário do ensino da palavra de Deus. Tudo aquilo que é ao contrário, que beneficia ao ser humano, o desejo da carnalidade, como o pecado originou ali, a rebelião foi de Satanás no céu. O pecado começou no céu, mas no ser humano, o pecado originou ali no Jardim do Éden, e ali todo ser humano traz essa herança pecaminosa com ele. Só que Jesus Cristo veio para justificar, para tirar todo o pecado do homem, aquele que se arrepende dos seus prazeres da carne, aquele que se arrepende do mal desse mundo. O inimigo, sabendo disso, ele então vai tentar aplicar a doutrina do pecado, que o errado passa a ser certo e o mal é o bom. E uma inversão, na verdade, uma inversão de valores, né? Como Isaías capítulo 5, versículo 20.
O objetivo da nossa lição hoje é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa e, segundo, pontuar a teologia moderna que deriva a deturpação da doutrina do pecado. Terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Já indo para o nosso primeiro ponto da nossa lição, eu quero dizer para vocês que aqui a gente vai passar um resumo e vão tirar algumas dúvidas de você. Fica comigo que aqui nós vamos passar bastante referência bíblica para facilitar o seu ensino, a qual o ensino da revista da EBD muito boa, mas nós filtramos bastante aqui, tiramos algumas coisas daqui para a gente ter um ensino com bastante propriedade, passar uma coisa diferente para você. Então vai ter aqui bastante referência, anota, pega caneta, papel aí, anota umas referências que eu vou estar passando para você. Vai ter um ensino aqui tão importante para você, não perca, que vai tirar muita dúvida sua, vai clarear bastante a sua mente para você dar um ensino domingo com bastante propriedade. Na sua escola dominical, você vai conseguir atrair seus alunos com esse ensino que eu vou estar passando aqui agora para você. Primeiro ponto, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Vamos lá? Já falei da queda no jardim do Éden do homem, né? Onde originou o pecado no homem. E agora nós vamos entrar aqui no ensino bíblico da natureza pecaminosa. A definição do pecado. Dentro do termo para pecado, destacamos o substantivo hebraico, que é chatá, cuja a raiz significa errar o alvo. Quando fala pecar, né, o significado pecar é errar o alvo, errar a direção. Então nós precisamos acertar esse alvo. Então lá em Êxodo capítulo 20, anota aí essa referência, Êxodo capítulo 20, versículo 20. O pecado surgiu primeiro lá no céu. Ele surgiu lá no céu. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 15. De forma voluntária, o querubim ungido decidiu transgredir e deturpar o bem. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e 18. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado destrói as relações humanas. Então, o pecado afasta, o que afasta o homem de Deus é o pecado. E o pecado destrói essa relação humana com Deus. O relacionamento humano com Deus. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Por isso que nós precisamos cada dia fugir da aparência do mal, fugir do pecado, porque o pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Não tem como andar no pecado e ter um relacionamento com Deus. Tem que haver uma separação, andar na contramão do pecado, não aceitar os desejos da carnalidade. O desejo da carnalidade é pecar, fazer o mal, fazer tudo que o mundo oferece. O desejo do Espírito é fazer a vontade de Deus. Por isso precisamos estar na vontade do Espírito. O pecado gera medo da condenação. O que o pecado gera? A pessoa, enquanto ele não peca, está tranquilo, fica de paz, está com Deus, está bem. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele já sente é o medo da condenação eterna. Está lá em 1 João capítulo 4, 18. Existe pecado voluntário e o pecado involuntário. Levítico capítulo 4, versículo 2 e 14. Pecado por acidente, pecado no tempo da ignorância. Tem o pecado que a pessoa sabe que é pecado planejado. Na Bíblia nós vamos ver aí pecado planejado, né? O próprio Davi, a gente vê lá que planejou pecado, né? Planejou adulterar, depois planejou a morte do seu melhor soldado que ele tinha, né? Pecado planejado. E tem o pecado que a gente fala o tempo da ignorância, o pecado involuntário, o pecado que não conhece ainda. Agora, a partir do momento que você conhecemos, já é um pecado voluntário, já é um pecado que peca com prazer, peca já maquinando já, né? Planejamento do pecado. E aí é pior ainda, porque a pessoa já não está mais no tempo da ignorância, né? Ele já tem conhecimento, é muito perigoso. Existe pecado original que condenou a raça humana, que foi destruído pelo sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 5, 12. O pecado que condenou a raça humana para o resto da vida, para a morte, condenação eterna, agora ela é destruída pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo fez todo o sacrifício por nós. Aí nós precisamos ficar com João capítulo 8, versículo 31 depois do 32. Tá? Precisamos ler o 31 também, não ler só o 32, já até falei na outra lição. O sacrifício de Cristo, mas nós precisamos estar de acordo com a palavra. Aquele que obedecer a minha palavra. Existe pecado para a morte imperdoável, tá?
Existe pecado para a morte imperdoável. Lê lá 1 João capítulo 5, 16, Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. O segundo tópico do nosso primeiro ponto, universalidade do pecado. A universalidade do pecado é consequência chamado pecado original de Eva e Adão. Pecado original de Eva e Adão. Todo ser humano que nasce, ele já nasce com essa herdade, já nasce com essa herança do pecado dos primeiros pais, né, de Adão e Eva. Por eles ter sido enganados por Satanás e agora eles foram condenados pelo seu pecado. Todo ser humano já nasce com essa herança. Para isso é necessário o homem reconhecer Jesus como seu Salvador. Precisamos ter arrependimento. Não é só crer em Jesus e será salvo. Não é só crer em Jesus e será salvo. Precisamos também estar na palavra de Jesus e na obediência da palavra, reconhecer Jesus como Salvador e ter arrependimento de transformação. Se não haver transformação, não tem evangelho. O evangelho, eu só consigo alcançar o evangelho de Cristo se haver transformação de vida em mim. O homem que pecava, né? O homem que mentia, não mente mais. O homem que adulterava, não adultera mais. O homem que roubava, não rouba mais. A igreja de Cristo, as portas abertas do templo para adorar o Senhor está aberto para todos, mas não está aberto para tudo. A pessoa pode vir como está, mas não permanecer como está. Aí tem aquela palavra de Jesus que fala assim: aonde estão seus acusadores? Aí a mulher falou assim: Senhor, foram todos embora. Ele falou: também não te acuso. Mas aí tem uma segunda parte, a parte B fala assim: vai e não peques mais. Ele não falou para ela continuar da forma que estava. Então o que tem que haver? Mudança de vida. E aonde está tendo aí um evangelho falso, aonde está tendo as pessoas a inversão de valores, que as pessoas querem pregar que Jesus aceita a pessoa da forma que ele está. Não, Jesus aceita a forma que ele está, mas não permanecer da forma que está. Tem que haver mudança de vida, tem que haver transformação de vida. Se não haver transformação, não está tendo um evangelho de Cristo. Então não é só crer, nós precisamos se converter de verdade da nossa vida pecaminosa e andar se afirmando cada vez mais em Cristo Jesus. O fato de todos os seres humanos morrerem prova que o pecado passou a todos, e por isso a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 5, 12, a Bíblia é bem clara: todos pecaram e constituídos ficaram da glória de Deus. Mas veio Jesus Cristo por nós, morreu na cruz do Calvário por nós, para justificar o nosso pecado, mas para isso nós precisamos reconhecer e obedecê-lo. É importante ensinar que o Espírito Santo pode recriar nosso espírito, Romanos 5, 5. A palavra de Deus pode renovar nossa alma. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, João capítulo 17, 17. O nosso corpo pode ser disciplinado para glorificar a Deus. Dessa forma, é possível que a natureza humana seja regenerado pela fé com Cristo. Então precisa haver uma regeneração, precisa haver uma transformação. Não posso continuar da forma que eu era lá no mundo. Se eu reconheci Jesus como Salvador, eu tenho que ter essa mudança de vida. Às vezes não precisa nem eu falar para as pessoas que houve mudança em minha vida. A própria sociedade vai ver em mim, Cristo está em mim, que houve mudança. Essa mudança, eu vou conseguir pregar esse evangelho de Cristo transformador através de um grande testemunho da minha vida de mudança. As pessoas veem que eu não sou mais a pessoa que eu era antigamente. E isso não é feito por força e nem por violência. Quem cuida dessa parte é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos o livre-arbítrio de dar lugar ao Espírito Santo. Aquilo que eu der lugar é o que vai crescer dentro de mim. O que eu alimentar, eu costumo sempre dizer no ensino de discipulado, que eu costumo sempre, o meu pastor me pede para mim dar discipulado no nosso ministério, eu costumo sempre dizer que é como se tivesse dois animal de estimação, tivesse dois animalzinhos de estimação. Um você cuida bem e o outro você cuida mal. Um você dá água todo dia, o outro não. Um você leva no veterinário, o outro não, você vai deixando, dá uma comida mais gostosa para o outro, coloca um para dormir no lugar mais quentinho, cuida bem. O que você cuida mal, ele vai ficar doente e vai morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Se você alimenta a sua vida espiritual com Deus, você vai sobressair, vai ter vida saudável com Deus. Se você não alimenta a sua vida espiritual vai morrer. Se você tem alimentado os desejos da carne, o que vai sobressair é os desejos da carne, o fruto da carne. Nós precisamos alimentar o fruto do Espírito que precisa ser alimentado, não os desejos da carnalidade.
Terceiro tópico do nosso primeiro ponto, a corrupção total. Devido ao pecado original, o espírito da alma, o corpo do ser humano, ficaram inclinados aos pecados, principalmente o pecado do orgulho e da exaltação. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 5 e 1 João capítulo 2, 16. Mesmo com a queda, os livre-arbítrio ao ser humano não foi anulado. Mesmo com a queda lá, o livre-arbítrio não foi anulado. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Porém, é preciso ser restaurado, Porém, é preciso ser restaurado, pois por si só o ser humano não sente desejo de servir a Deus. O homem que é orgulhoso, o homem que é exaltado, ele por si só, ele não tem desejo de servir a Deus. Quem pode ter acesso ao homem é o Espírito Santo, mas para isso eu preciso da liberdade do Espírito Santo de Deus na minha vida. Somente pelo convencimento do Espírito Santo o ser humano pode ter o seu livre-arbítrio restaurado e voltar ao desejo de servir a Deus. A palavra, quando é pregada, quando é ensinada, quando você evangeliza, às vezes você pensa assim, poxa, não vi resultado nenhum da minha pregação. Às vezes você é criticado da forma que você pregou, porque todo mundo queria uma palavra, às vezes ali, de um ego, né? E às vezes você vai embora frustrado, mas você não sabe que o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de uma pessoa, transformando aquela pessoa, de mudar o livre-arbítrio daquela pessoa. Transformador. De mudar o caráter, de transformar aquela vida, de trazer o arrependimento. Porque a palavra, quando você é pregada, que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, colocou no seu coração pregar, atinge diretamente a alma da pessoa. E aí o desejo de mudança, o Espírito Santo vai trabalhando na pessoa e vai mudando o caráter dele e vai mudando o livre-arbítrio dele. Está lá em João capítulo 16, versículo 8 e Tito, capítulo 3, versículo 5. Visão geral desse primeiro ponto, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Segundo tópico da nossa lição, a teologia moderna. Irmãos, isso aqui temos que ter cuidado. Nossa, eu vou trazer uma informação para você aqui, a qual às vezes você não conhece. Uma informação muito importante, fica comigo até o final, que essa informação aqui, pega essa aí, guarda, leva para casa, guarda pro resto da sua vida. Isso aqui é muito importante. A teologia do pecado social ganhou força a partir de 1968 no Concílio de Medellín, na Colômbia, em 1979, no México, quando a Igreja Católica deu ênfase aos problemas sociais provocados pelo pecado do homem. Os pecados social e estrutural são consequência do pecado pessoal. Muitos religiosos e filósofos modernos estão querendo tratar as consequências do pecado, mas esqueceram da causa. O que acontece? As pessoas estão preocupadas, os filósofos, os religiosos estão preocupados com o problema social das pessoas, né? Tratar o pecado como um problema social, mas está esquecendo de ver a causa que a pessoa está nessa situação. A maioria das pessoas que estão vivendo uma situação precária social, com dificuldade social, provavelmente é por causa do pecado, que fizeram coisas erradas, infringiram a palavra de Deus, contrariaram, né? Foi ao contrário da palavra de Deus, não obedeceram a palavra, viveram uma vida pecaminosa e agora a conta chegou, como eu costumo dizer, né? É igual a pessoa que tem um cartão de crédito, ele vai passando ali, divide aqui, conta chega. Assim também é o pecado. Pecou agora, o resultado às vezes não chega imediato, mas daqui a pouco a conta chega, as consequências vêm. Então, por isso que muitas pessoas estão passando as consequências dos pecados. E muitas pessoas querem colocar isso aí como culpado de toda a situação, é o problema social, mas tem que ver a causa da situação. A causa que o pecado originou deve ser tratada por meio de arrependimento do pecado, convenção ao Senhor de Cristo. Aí você vai lá, você vai ajudar a pessoa, mas quando você fala que a pessoa precisa se tratar com Cristo, ter uma vida de arrependimento, uma vida transformada, seguir os passos de Cristo, a pessoa não quer. O que vai acontecer? A pessoa vai continuar na prática do pecado e continuar com a vida social arruinada. Então, o culpado é a própria pessoa que busca o mal para ele. A pessoa, ele traz o mal para ele. Às vezes nem é o mal que vai até ele, às vezes geralmente é ele que se aproxima do mal. E nós temos o livre-arbítrio de se aproximar de Deus. E eu faço uma pergunta para você, que é meu ouvinte, que às vezes você pode fazer essa pergunta para outra pessoa.
Senhor, a quem você tem se aproximado? Se aproximado dos desejos do mal ou os desejos espirituais? Qual você tem alimentado? Você tem alimentado os desejos espirituais ou desejo da carnalidade? Segundo tópico do nosso segundo ponto, a teologia da libertação criada pelo padre peruano Gustavo Gutierrez, um ex-padre brasileiro. Leonardo Boff prioriza a luta dos desfavorecidos para que estes se libertem da opressão, da desigualdade e conquiste espaço na sociedade. Olha só a intenção desses ex-padres aqui, a filosofia deles, o ensinamento deles, né? Para que liberte a opressão da desigualdade e conquiste espaço na sociedade. Assim, é só tirar, libertar da opressão, da desigualdade. Eles acham que a pessoa não tem espaço na sociedade, questão da desigualdade social. Mas, na verdade, a pessoa que escolheu o caminho errado. Na verdade, a pessoa que escolheu não obedecer a Deus e fazer a vontade da carne, fazer a vontade, ter o livre-arbítrio. Assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então, aí depois, o que vai acontecer? Ou a conta vai chegar. Vai ficar uma pessoa desolada, vai ficar uma pessoa sempre, às vezes, desempregada, uma pessoa sem ter um amparo direito, sem ter uma moradia, ver todo mundo, às vezes, crescendo na vida, ver seus colegas que na infância andaram junto, aí ver seus colegas que fizeram faculdade, seus colegas que estão com um bom emprego, e a pessoa ficou para trás porque trilhou no caminho errado. Então é muito interessante. Mas eu quero dizer para você, fica comigo, dá uma olhadinha aqui para mim aqui, ó. Você que ainda não tinha escolhido o caminho certo, e às vezes vai ver meu vídeo, que meu vídeo não é visto só por professor de escola dominical, só pastores, às vezes outra pessoa pode estar vendo meu vídeo. Você que ainda não tinha começado uma vida diferenciada, muda a sua história. Começa uma nova história na sua vida, começa um novo ciclo na sua vida. Nunca é tarde para você mudar. Nunca é tarde para você conquistar os seus sonhos. A única coisa que às vezes é preciso você pedir uma máquina, colocar uma fala mais assim, de reta, pega um trator e manda tampar aquele caminho que você estava indo para o lugar errado para você mudar a direção certa. Acertar o alvo. Você estava acertando o alvo errado, mas começa a acertar o alvo certo. O alvo certo é a palavra de Deus, é transformação de vida e o centro é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. A partir de agora, muda sua trajetória, que você vai ver que ainda há tempo de mudança na sua vida. Porque eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu passei por esse processo, vi que ainda tinha tempo para mim mudar a minha vida. E eu estou aqui porque o Senhor me deu oportunidade. A libertação não vem através das convulsões sociais externas, mas sim pelo quebrantamento de coração e arrependimento do pecado. Tem que ver um quebrantamento de coração e o arrependimento do pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Terceiro ponto da nossa lição, já caminhando pelo final da nossa lição aí, fala liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ou cristianismo liberal, surgiu no século XVIII entre a igreja protestante europeia. A doutrina desses movimentos são baseadas em interpretar a doutrina cristã por meio de visão científica e conhecimento moderno. E a direção e a razão, tudo isso também é chamado de racionalismo, iluministas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 20. A liberalismo teológico acha que tudo pode ser liberal. Não quer seguir as regras doutrinárias da Bíblia. A Bíblia tem regras, a Bíblia tem doutrina, a Bíblia, para a gente chegar até o céu, tem todos os trâmites de obediência à palavra. E aí vem uma teologia, nos últimos anos, está vindo uma teologia de liberalismo, liberando tudo é lícito, né? Tudo posso, tudo eu quero fazer, meu corpo é meu corpo, eu faço o que eu quiser. Mas pode fazer se você quiser seu corpo, só que a conta uma hora chega. Esse movimento rejeita a espiritualidade da vida cristã piedosa e valoriza a razão natural. Esquece de valorizar a vida cristã e passa a valorizar a razão natural. Visão geral desse ponto, a teologia do pecado social, da libertação, do liberalismo teológico, deriva a deturpação da doutrina da Bíblia a Bíblia do pecado. Pode pecar, pode ficar à vontade, eu posso fazer tudo porque Jesus já fez tudo por mim, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não é bem por aí não, tá? Não esquece de João capítulo 8, versículo 31, antes de ler o 32, ler o 31. Terceiro
ponto da nossa lição, normalização do pecado. Não podemos normalizar o pecado. As pessoas querem normalizar o pecado, achar que é normal pecar, pode ficar à vontade, fazer o que você quiser, que é à vontade. Aqui agora, fica comigo esse terceiro ponto aqui, que esse é os pontos-chave agora. Vai pegar um pouquinho pesado, tá? Mas faz parte do ensino aqui. Vamos lá, normalização do pecado, crise ética e moral. Após a modernidade, trouxe consigo seus efeitos chamados de pós-modernismo. E pós-modernismo relativiza quase tudo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 2. Tudo fica à vontade, pode fazer tudo, né? Modernismo, a modernidade, nos seus efeitos, chamado de pós-modernidade, né? O pós-modernismo, relativa a quase tudo, pode ficar à vontade. O que significa relativizar a fé? Significa que não existe, irmãos, verdade absoluta relacionado ao mundo espiritual do universo. Os relativismos, tudo é relativo, nada é verdadeiro. A Bíblia é relativa, a Bíblia não é verdade. As pessoas querem colocar que a Bíblia é relativa. Deus não existe, isso é relativo. Não, Deus existe, a palavra de Deus é a verdade e a verdade é que nos liberta, tá? É a verdade que nos liberta. Se nós estivermos na palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. Cada vez mais surgirão as pessoas dizendo que não há Deus, ninguém sabe do amanhã. O que importa é agora. Dessa forma, surge a banalização de termos sérios como aborto, imoralidade sexual, droga, etc. Salmo 53, versículo 1, 2 Timóteo 3:2. Irmãos, cada vez mais surgirão pessoas dizendo que não há Deus, tá? Que não há Deus, que ninguém sabe do dia de amanhã. O amanhã não importa, o que importa é agora. Sim, amanhã eu posso não estar aqui, que Jesus pode ter me levado, Jesus pode ter vindo buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, mas as pessoas achar que Deus não existe, que ninguém sabe o dia de amanhã. Nós precisamos cuidar da nossa vida pensando no nosso futuro. A nossa vida passar na eternidade no céu com Cristo Jesus. Então eu preciso sim me preocupar com agora, preocupar com amanhã. Se eu estou bem hoje, eu preciso preocupar que amanhã eu tenho que estar melhor ainda se Jesus não estiver vindo para buscar a igreja. Ou se o Senhor não tiver tirado eu dessa terra, eu preciso amanhã me preocupar com amanhã estar melhor em Cristo Jesus. Cada vez mais surgirão pessoas dizendo que não há Deus e ninguém sabe. E a imoralidade, as pessoas têm valorizado mais as coisas abomináveis, a imoralidade sexual, ninguém respeita mais ninguém, a inversão de valores, é o certo que está errado, o errado está certo, as pessoas valorizam mais a banalização, a imoralidade, as lascívias desse mundo está sendo mais valorizado do que as coisas de Deus. A imoralidade sexual, top 2 do terceiro ponto, a imoralidade sexual. A doutrina do pecado está sendo ignorada por bilhões de pessoas, inclusive que dizem cristãs, Isaías 5:2, a inversão de valor. Pecado como sexo antes do casamento, ou sem compromisso, adultério, homossexualidade, são vistos como os normais e como fonte de prazer por direito de liberdade. Fala assim, eu tenho liberdade para fazer do que eu quiser. Sim, pode fazer o que você quiser. Você poderia fazer uma pergunta para mim assim, né? O crente pode viver na vida de pecado? Pode viver na vida de pecado, só não vai poder entrar no céu, porque para nós entrar no céu, nós temos que ter a vida transformada, a vida de libertação. Como disse Jesus para aquela mulher, vá e não peques mais. Então, quer dizer, se eu errava, se eu vacilava, se eu bebia, se eu adulterava, se roubava, se eu mentia, não mente mais. Então, o que é isso? É mudança de vida. E o crente só vai entrar no céu se ele tiver mudança de vida. Aí ele tem toda a liberdade para continuar fazendo o que ele fazia lá no mundo. Se ele fazer o que ele fazia no mundo, é um sinal que ele não foi liberto. E o passaporte para entrar no céu é a transformação de vida. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto, a desacralização da vida. Vejamos o que diz a Bíblia sobre a vida. A vida é sagrada, pois tem origem divina. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Inviolável, a vida sagrada tem origem divina e é inviolável. O corpo deve ser cuidado, alimentado e preservado. Olha só aqui para mim. Da mesma forma que eu preciso alimentar o meu corpo, quando eu levanto, tomar um café, quem toma café, o seu pão, leite e tal, tomar aquele café da manhã, né? Se alimentar da parte da manhã, almoçar, jantar, alimentar o meu corpo, tomar água, assim também a nossa vida espiritual. Ela precisa ser alimentada. Como presbiteriano que eu alimento o meu corpo espiritual? É na oração,
É na palavra, na obediência à palavra de Deus, na consagração. Eu preciso alimentar a minha vida espiritual. Como tu tem alimentado a sua vida espiritual? Infelizmente, a banalização da doutrina do pecado gerou uma falsa ideia de que a pessoa pode fazer o que quiser da sua vida, ao ponto de muitos dizerem, meu corpo, minhas regras. A desacralização ignora a consequência do pecado. Para muito o que importa é sentir prazer. A consequência do pecado, ele não acha que vai ter consequência. E a consequência do pecado é esse problema aí social que está tendo aí terrivelmente. Terrivelmente. As pessoas não aceitam obedecer a Deus, a pessoa não obedece às regras da palavra, não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece a nada, e aí ele quer viver a vida de qualquer maneira, só sentir prazer. O importante é sentir prazer. Visão geral desse terceiro ponto, quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética, moral, bem como a desacralização da vida. Então, irmãos, as pessoas querem normalizar o pecado sobre uma crise de ética e moral. Então, irmãos, não queira normalizar o pecado. Não tem como normalizar o pecado. Pecado é pecado e acabou. A Bíblia é a Bíblia e é a palavra de Deus. Vai ser sempre a palavra de Deus, a nossa regra de fé, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não adianta querer inventar moda. E a conclusão da nossa lição, o relativização do pecado que restringe a solução de pautas sociais em prejuízo da moral, por sua vez, o inclusivismo moral em detrimento da causa social, igualmente retrata a fé cristã. A verdadeira igreja de Cristo é militante. A ser militante não significa lutar apenas pela própria salvação, mas lutar contra o pecado e contra a carne e o mundo e o diabo e a morte. Efésios capítulo 6, versículo 12. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, assim querendo Deus. E a nossa próxima aula vai falar do perigo do ensino progressista. Não perca essa aula, o perigo do ensino progressista, muito boa essa aula. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Não esqueça de dar um joinha, dar um like, gostei, compartilha e me fala de onde você está me assistindo, comenta lá nos nossos vídeos, que você vai estar ajudando nós a propagar o Evangelho de Cristo, a paz do Senhor Jesus.